Olá, amigos. Eu estou aqui para mais um momento da nossa série Direito Internacional Aplicado e hoje eu quero comentar uma questão que muito frequentemente eu vejo as pessoas confundirem na prática e a doutrina às vezes não nos ajuda muito porque ela não torna essa questão muito clara. Principalmente a doutrina, a sua perspectiva dos internacionalistas, os processualistas costumam ser bem claros quando abordam esse tema. Que problema é esse que eu estou me referindo? É a confusão que se faz entre conflito de jurisdição com conflito de leis no espaço. Ora, a nossa série de Direito Internacional Aplicado vai deixar bem claro que o objeto do direito internacional privado são os conflitos de leis no espaço em matéria de direito privado, né? É quando a relação jurídica de natureza privada gera efeitos em vários países do mundo e em todos esses países onde a relação jurídica gera efeitos, há incidência de uma norma jurídica, há incidência de um direito. Então, o juiz, né, no nosso caso, o juiz brasileiro, o juiz nacional, quando examina uma relação jurídica sobre a qual incidem vários sistemas de direito, vários direitos, várias leis estrangeiras, né, por conta da nacionalidade das partes, do local da celebração do contrato, do local da situação do imóvel, do local do falecimento, do lugar do nascimento, enfim, por esses elementos estrangeiros que tornam a relação jurídica multinacional, quando o juiz se debruça sobre a relação jurídica, sobre o problema que ele tem que resolver, ele só poderá fazê-lo se ele resolver qual a lei aplicável, porque ele sabe que não estão incidindo sobre aquela relação jurídica multinacional mista apenas as normas jurídicas brasileiras, mas também outras normas jurídicas por conta desses pontos de conexão, né, com a nacionalidade italiana, com o local da celebração do contrato nos Estados Unidos, com o local da execução do contrato em Portugal. Então, ele percebe que há mais de uma norma jurídica, né? Norma jurídica de mais de um país. E ele só poderá mexer na relação jurídica, resolver a relação jurídica, o problema subjacente, se ele primeiro decidir definir qual o direito material, o direito substancial aplicável. Então, isso que eu acabo de referir é da competência, é do objeto de estudo do direito internacional privado. Contudo, antes do juiz se perguntar qual a lei aplicável, ou seja, de botar a mão no problema subjacente, de resolver a relação jurídica, ele se pergunta se ele é competente. Porque, veja, há efeitos dessa relação em vários países. Há várias normas incidindo sobre essa relação. Será que o juiz brasileiro é competente para dissolver o casamento feito nos Estados Unidos? Será que o juiz brasileiro é competente para determinar o regime de bens de um casamento que foi celebrado em outro lugar? Será que o juiz brasileiro é competente para examinar um contrato celebrado entre um brasileiro e um alemão, que foi celebrado na Alemanha, para ser executado nos Estados Unidos? Então, sempre o juiz vai se perguntar, quando ele está diante de uma relação jurídica que gera efeitos em mais de um país, primeiro, se ele é competente ou não. Mas esse tema da competência do juiz para julgar não é da seara do direito internacional privado. Quem resolve os conflitos de jurisdição, se o juiz é competente ou não é competente, é o direito processual. E, no Brasil, é o direito processual civil. É o direito processual civil, nos artigos 21, 22 e 23, que resolve, são esses artigos que resolvem os conflitos de jurisdição. Ou seja, se o juiz brasileiro é competente, se ele é competente exclusivamente ou concorrentemente com outros juízes, ou se o juiz brasileiro não é competente e só é competente o juiz estrangeiro. Isso está no Código de Processo. Portanto, é matéria de direito processual civil. Por isso eu dizia, a estrutura de conhecimento é uma parede, onde cada professor vai botando o seu tijolinho, que é o tijolinho que faltava naquela construção. Então, quando eu ponho o meu tijolinho do direito internacional privado, eu parto do pressuposto que o direito processual já foi conhecido, já foi estudado, e que o estudante já sabe resolver o conflito de jurisdição. Porque se ele não souber resolver o conflito de jurisdição, sequer o meu tijolinho do conflito de leis no espaço poderá ser acrescentado
né, nesta parede. Então, veja, o conflito de jurisdição antecede ao conflito de leis no espaço. Existem disciplinamentos nos códigos de processo, né, de todos os países de tradição romano-germânica sobre esse tema, né, da jurisdição. Como eu disse, no nosso Código de Processo Civil, essa matéria, né, da jurisdição está logo no início do Código de Processo. Há dois tipos de competência do juiz nacional: a competência concorrente ou a competência exclusiva. A competência concorrente do juiz brasileiro é aquela que o juiz brasileiro é competente, mas também é competente qualquer outro juiz onde haja irradiação de efeitos daquela relação jurídica. Essa é a chamada competência concorrente. A competência exclusiva é a que está no artigo 23 do Código de Processo Civil e determina as hipóteses nas quais apenas o juiz brasileiro é competente, com a exclusão de qualquer outro. O artigo 21 do Código de Processo diz: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações em que... Vejam que o título do artigo 21, isso é muito importante também para os colegas que se preparam para o concurso na magistratura federal, né? Ou também da magistratura estadual, que é o tema da concorrência, se o juiz pode ou não pode julgar. Então, artigo 21 diz: compete à autoridade judiciária brasileira. Mas não diz exclusivamente. Compete à autoridade judiciária brasileira. Isso está no artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira. Artigo 22, compete à autoridade judiciária brasileira. Agora vejam o caput do 23. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Então, com a exclusão de qualquer outra, determina a competência exclusiva do juiz brasileiro. Então, quando é que o juiz brasileiro tem competência concorrente? Ele pode julgar, mas qualquer outro juiz também o pode. Quando o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, não importa a nacionalidade do réu, domiciliado no Brasil, juiz brasileiro julga. Contrário senso, juiz estrangeiro também pode julgar ações quando o réu estiver domiciliado no Brasil. Quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Quando o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Nessas hipóteses, vejam que são hipóteses quase universais, guarda-chuva. Quando o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Quando a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil. E quando o fundamento ou o fato ocorrido ou o ato praticado aconteceram no Brasil. Então, nessas hipóteses, pode o juiz brasileiro, mas pode também qualquer outro juiz estrangeiro. Contudo, vamos por 23. Competência exclusiva. Compete só à autoridade judiciária brasileira conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Item 2. Matéria sucessória e matéria de direito de família, quando há imóvel situado no Brasil. Então, vejo que a competência exclusiva do juiz brasileiro só ocorre nas ações que digam respeito a imóvel, ou seja, bem objeto de registro, quando o registro é constitutivo e declaratório de direitos. Por quê? Porque não pode uma autoridade judiciária estrangeira dar ordem à autoridade administrativa do registro de imóveis para que coloque o bem no nome deste ou daquele, ou que estenda a extensão daquela propriedade ou diminua a sua extensão por conta de uma decisão de um poder judiciário. Ou seja, a autoridade judiciária administrativa do registro de imóveis só fala com o juiz da sua nacionalidade. Então, é da competência exclusiva do juiz brasileiro conhecer das ações sobre imóvel situado no Brasil, seja imóvel na perspectiva ut singuli do direito das coisas, dos direitos reais, quando eu estou falando de um imóvel individualmente considerado, na perspectiva da posse ou da propriedade, mas também o imóvel na sua universalidade, quando eu estou falando na perspectiva da família, separação judicial e divórcio, ou na perspectiva de um inventário, onde eu tenho bens
na sua universalidade. Em havendo imóvel, é da competência do juiz onde o imóvel se encontra. E a gente tem que perceber contrário senso, porque se é da competência do juiz brasileiro, artigo 23, conhecer das ações sobre imóvel situado no Brasil, contrário senso, só o juiz estrangeiro pode conhecer de uma ação sobre imóvel situado no seu país. Então, se eu posso entrar com uma ação de reintegração de posse sobre um imóvel que foi vendido de um argentino para um brasileiro e esse imóvel se encontra no Uruguai. O registro do imóvel, evidentemente, está no país da sede do imóvel. O contrato de compra e venda foi feito lá. Pode o brasileiro pedir para se reintegrar na posse se o comprador argentino não pagar as prestações? Ele pode se reintegrar na posse propondo uma ação no Brasil? Não, porque as ações sobre imóvel, ut singuli, individualmente considerado, ou na sua universalidade, na perspectiva da família e das sucessões, é da competência do juiz do local onde o imóvel se encontra. Todas as demais hipóteses que não dizem respeito a imóvel, a bem objeto do registro, podem ser propostas de forma concorrente, onde quer que haja irradiação de efeitos. Então, essa é a diferença entre competência concorrente, competência exclusiva, ou seja, conflito de jurisdição. Pode o juiz brasileiro exclusivamente, pode o juiz brasileiro concorrentemente, não pode juiz brasileiro, só pode juiz estrangeiro. Então, conflitos de jurisdição, matéria processual. Disciplinados esses conflitos no Brasil, no nosso Código de Processo Civil, artigos 21, 22 e 23. Né? Conflito de leis no espaço é aquele estudado pelo direito internacional privado que só é enfrentado pelo juiz que é competente para julgar. Competente concorrentemente ou competente exclusivamente. Vejam que eu, ao examinar o Código de Processo Civil, eu falo de bens imóveis como bens objeto de registro. Porque depois eu quero comentar para você que o legislador do Código de Processo Civil falou de bem imóvel, mas na verdade a gente entende todos os bens objeto de registro devem ser examinados no local onde o registro foi feito, porque isso também serve para os bens da propriedade industrial, cujo registro é constitutivo e declaratório de direitos, né? Como as patentes, as marcas, as topografias de circuitos integrados, né? As denominações de origem, indicação de procedência, quando o registro é constitutivo e declaratório desses direitos intelectuais. Mas sobre isso eu vou voltar mais adiante.